nós vamos falar sobre liderança. Nós vamos falar sobre as analogias de liderança entre o que a gente vê no mundo corporativo e o que a gente aprende no mundo do futebol. Então a gente vai falar aqui de nomes todos sobejamente conhecidos por vocês, como Pep Guardiola, Alex Ferguson, e algumas analogias de coisas que eles fazem ou fizeram e que a gente pode aplicar no nosso mundo do futebol. Então, deixar o Salgueiro começar essa discussão apaixonante com vocês. Bom, liderança não é uma coisa tão simples, né? A gente fala de liderança e nas empresas a gente sabe o quanto isso é um desafio muito grande. Um dos treinamentos que mais eu tenho como desafio maior nas empresas é você treinar pessoas para conseguirem exercer a liderança. É lógico que existe a liderança nata, aquela pessoa que já tem esse dom de liderar. No futebol, a gente sabe daquele jogador que é líder nato e que às vezes nem é tecnicamente muito bom, né? E aquele jogador que é muito bom tecnicamente, mas não consegue liderar. Talvez ele lidere mais pelo potencial criativo que ele tem, né? Aquele jogador que você fala, pô, esse cara, ele chama atenção pela performance dele ser tão boa e o time respeita. Então, joga para ele que ele resolve. Então, ele exerce uma liderança, vamos dizer assim, muito mais pela técnica, mas não uma liderança de gestão, de comandar, de gritar com o grupo quando precisa e tal. E analisando alguns técnicos vencedores, né? O Pep Guardiola é um dos técnicos muito vencedores. Sem dúvida nenhuma. E ele traz como característica aquela visão inovadora. Ficou muito famosa aquela tática, aquela estratégia do tic-tac, né? Que é aquele time que o Barcelona ficava com a bola o tempo todo, a posse de bola total, e o time que não está preparado a jogar contra um time desse, não só cansa mais, Tem dificuldade. que traz uma irritabilidade enorme, né? Porque a pior coisa, a gente já jogou... Jogar sem bola. Jogar sem Só bola. correndo atrás do adversário. É a pior coisa que tem, porque isso irrita, né? E vai cansando. Enquanto que o time que tem essa estratégia cansa bem menos, porque ele está o tempo todo ficando com a bola no pé. E a tática que o Guardiola sempre usou era que quanto mais com a posse de bola, menos o time adversário tinha condição de jogar. Perfeito. Ou de apresentar algum perigo, né? Perfeito. Então, ele tem como característica a inovação e a exigência para que a filosofia de jogo seja encaixada ali e quem chegar, seja um jogador estrela ou não, vai ter que se encaixar nessa estratégia. Você analisando isso, Wilson, você analisando a questão dessa estratégia inovadora e essa estratégia em que o time tem uma filosofia, o gabarito está ali. Você chegou, você tem que se encaixar nesse gabarito. Como você enxerga isso numa empresa? E como eu falei, né, esse tema da liderança ele é um tema apaixonante. E um dos motivos pelos quais ele é apaixonante começa na definição. O que é um bom líder? Então, o que é um bom líder, na minha concepção, pode ser diferente de um bom líder na sua concepção. Os líderes, eu gosto sempre de ressaltar isso aqui, até em palestras que às vezes eu faço, eles podem ser por bem, mas lamentavelmente você pode ter líderes que são bons por mal também. E se você tem uma equipe, e um dos primeiros desafios que eu sempre me impus ao longo da minha carreira, da minha história toda, foi de tentar identificar um líder do bem na equipe. Aquele cara pode ser um porta-voz fantástico, assim como existe o capitão no time de futebol. Supostamente, qual é o papel do capitão dentro de um time de futebol? É ser o porta-voz do técnico. Tanto que eu estranho, muitas vezes, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, mas quando um goleiro é capitão. Porque o goleiro tem dificuldade de dar mensagem, por exemplo, centroavante. Time meu, prefiro que os capitães sejam caras da linha. Pode ser um zagueiro, meio-campo, atacante, que transitam e podem levar a mensagem para o atacante, se for o capitão, levar para a defesa, levar até para o goleiro. O goleiro não consegue levar uma mensagem para o atacante. É mais fácil o técnico do banco gritar para ele e passar a mensagem direta. É possível, às vezes, ter mais do que um líder jogando no mesmo grupo, na sua visão?
Se eles estiverem em sintonia, sim. Se eles forem... A gente comentou num outro episódio, e eu vou relembrar, quando a gente fez um comentário de quando o Edmundo e o Romário jogaram numa mesma equipe. E existia uma expectativa no mercado todo do futebol que eles iriam arrasar e que a equipe ia explodir, e lamentavelmente foi um fracasso, porque eles não eram líderes em sintonia, eles não tinham sintonia. Cada um tinha a sua forma de liderar, cada um, inclusive até antagônica, o que acaba dividindo o vestiário, rachando o vestiário, criando dificuldade para um técnico, criando dificuldade para um capitão, para poder ter uma uniformidade na sua equipe, e acabou sendo um fracasso aquela experiência, que você botou 2 líderes que, se somassem as competências, sem dúvida nenhuma, seria o melhor time do Brasil, quiçá do mundo. Mas quando você tem 2 líderes que não somam competências e que, infelizmente, dividem as competências, aí você tem um problema. Aí você quer dizer com isso que às vezes você pode ter 2 líderes que estão disputando liderança entre eles e não jogando para o time como líderes do time, né? E pior ainda, criando grupos distintos dentro da sua própria equipe, seja no futebol, seja no seu trabalho. Eu já vivi situações em empresas que eu trabalhei que, e vou citar aqui, não vou citar a empresa, vou citar no departamento de contabilidade, na época que tínhamos poucos computadores, então os funcionários trabalhavam nas escrivaninhas, então a contabilidade tinha, sei lá, 15, 20 pessoas fazendo um monte de atividades manuais, e tinha 2 líderes disputando uma mesma situação e que, ao invés de somarem valores, se antagonizavam. Aí uma parte daquele grupo tinha mais afinidade com o líder A e a outra parte do grupo com o líder B. Pô, as coisas não funcionavam. Não funcionavam. Muitas vezes, não raras, aí fruto de inexperiência, fruto até mesmo da personalidade de cada um, uma equipe, ao invés de ajudar a outra, fazia questão de atrapalhar, ou às vezes até passar informação errada, só para que ele fosse considerado um bom funcionário e o outro não. Então, o risco da liderança... Porque, assim, dependendo do tamanho da tua equipe, você precisa de mais de um líder. Dependendo dos turnos, você tem situações de fábrica, quando você trabalha em turnos. Um sublíder, né? Você tem um líder de um, o líder do outro. Óbvio, na situação de uma empresa, você tem uma pirâmide, essa pirâmide reflete uma hierarquia, e no fundo, eu sempre falo, acaba num único presidente. Difícil empresa que tenha 2 presidentes. Eu já vi até co-CEO, eu não sei bem o que faz um co-CEO, eu já vi. Mas a maioria das empresas que eu conheço tem um presidente, um líder, um CEO, e ele vai se dividindo na liderança pelas áreas, o financeiro, o marketing, vendas, operações, e aí esses vão dividindo em outras lideranças, e até que você chegue no fundo da pirâmide. Mas quando você fala de fábricas, que você tem turnos, você tem um cara que trabalha, normalmente você tem 3 turnos, você tem que ter pelo menos 3 líderes de equipe. Eles têm que estar em sintonia, porque é a mesma empresa, é o mesmo trabalho, é a mesma máquina, o mesmo produto. Então, no futebol, idem. Se você tem líderes lá dentro que se completam, ótimo, é super legal. Os novos, né, porque é muito comum a turma que vem da base, né, buscar identidade com algum cara que já está estabelecido para que ele possa também se desempenhar bem. Se estão todos alinhados, você está todo mundo falando a mesma língua, e você quer saber, gente, todos nós, como torcedores, a gente é capaz de identificar um time que tem uma liderança dividida e que não tem liderança, ou que tem uma liderança uniforme, não é verdade? Sim, a gente observa, a gente vê no desempenho do nosso time. Durante o jogo, às vezes você percebe algum conflito ali que acontece. A bola sai um pênalti. Aí o cara pega a bola, o outro vai lá, já começa a brigar com ele, você sente ali que tem uma disputa de poder. Então aí a gente vai naturalmente focar novamente, né, comportamento humano, né? Então, Os egos. Então aí os egos se afloram. Então esses líderes estão mais disputando poder. Dentro do futebol ou na empresa. Então eu vou voltar na primeira pergunta que eu fiz, o que é a definição de um bom líder? Então, um cara, não vou nem chamar de líder, vou falar, um cara que senta na cadeira para disputar poder, para mim, não é um bom líder. Não é líder. Desculpa meu radicalismo. Aliás, desculpa eu fazer um parênteses que você acabou de falar, uma coisa importantíssima que a gente fala muito em empresas. Tem chefes que estão colocados numa função de chefe, mas não são líderes. Exatamente. Você falou. Você tem, eu vou dar um exemplo do mundo corporativo, que provavelmente muitos de nós já tivemos isso. Equipe de vendas.
interessa onde. Você tem uma equipe de vendas enorme, sai um monte de vendedor para a rua e tem um supervisor. Supervisor, o próprio nome indica, supõe-se uma liderança sobre o resto da equipe. Está lá, está indo bem. Esse supervisor, ou ele foi promovido, ou ele foi embora, ou ele se aposentou, abriu uma vaga. Qual é a tendência natural das empresas? Vou pegar meu melhor vendedor, porque ele é melhor, e vou botar aqui na cadeira. Sabe o que acontece numa boa parte das vezes? A gente perde o nosso melhor vendedor e ganha um péssimo supervisor. Porque os skills, as competências que um supervisor tem que ter são diferentes das competências que o vendedor tem que ter. Mesma coisa no futebol. Você tem um time maravilhoso, muitas vezes eu vi isso. Pega o melhor jogador e dá a faixa de capitão para ele. Eu diria para vocês que a chance de ser igual ao vendedor que eu acabei de exemplificar é grande. Porque não necessariamente o melhor jogador é líder dos outros 10. Então, quem é que tem que observar isso? Um Guardiola, um Alex Ferguson, um Tite, ou seja lá o técnico que você quiser. Ele tem que identificar a liderança dentro do elenco. Essa liderança se aplica dentro do campo e fora do campo. Assim como no mundo corporativo. Qual é a melhor posição para que seja o capitão? O atacante que fala com todo mundo que está atrás, o zagueiro que fala com todo mundo que está na frente? Vocês enxergam alguma coisa que seria fundamental ou é mais o perfil mesmo dessa pessoa? Na minha visão, não necessariamente precisa ser o atacante, né? O Wilson frisou um ponto importante. O goleiro está muito distante. Ele pode exercer uma certa liderança ali atrás, grita, porque ele está lá atrás, ele vê o jogo inteiro, né? Ele pode ter os gritos dele. E a gente ter outros líderes ali no meio, ou no meio do campo. Não necessariamente precisa ser atacante, ou não necessariamente no meio de campo. Mas acho que mais importante do que a posição, por essa pergunta, é a competência para ser líder. É isso. E no mundo corporativo, eu ia falar a mesma coisa. Igual. No mundo corporativo não é assim? É igual. O cargo dele, mas ele tem competência para ser líder? Não, mas ele está nessa função, mas ele é só chefe. Mas e aí, como é que a equipe dele funciona? Pois é. Mas respondendo direto à pergunta da plateia, se fosse o meu time e eu tivesse o comando sobre ele, o meu sonho seria ter um jogador com competência de liderança no meio-campo. Sob o ponto de vista de posicionamento, esse é o cara que melhor consegue levar a mensagem do técnico para a equipe. Uhum. Só que, você fala assim para mim, vou usar o exemplo do Corinthians. O corintiano, já falei isso no 8º episódio, repito de novo, e o Corinthians teve o Cássio como capitão. Aí a minha pergunta é, e não vou entrar, nem conheço o Cássio, tá? Mas o Cássio era um líder? Ele era. Muito mais do que pela personalidade dele, pelo tempo que ele estava lá e pelas conquistas que ele teve, que ninguém tinha. Ele tinha uma moral. Então, os outros jogadores respeitavam muito o Cássio pelo que ele construiu. Sim. Agora, dele para fora, não me parecia uma liderança. Liderança nata não existia. Não me parecia uma liderança nata. Posso estar errado, sequer sou psicólogo. Estou falando como torcedor. O torcedor é apaixonado, então a gente na paixão pode falar umas besteiras, estou falando a minha. Não me pareceu. Então, se me fosse dada a prerrogativa de escolher, eu escolheria, gostaria de ter um líder que jogasse no meio campo. É o que mais efetivo seria, na minha opinião. Mas não necessariamente, se não tiver um líder que joga no meio de campo, eu escolho o líder, independente de onde ele joga. Mais do que a posição. Eu acho que a competência de liderança é mais importante que a posição, acho eu. Não, perfeito. E pensando ainda no Pep Guardiola, né, como ele tinha essa coisa da inovação, ele trouxe essa inovação, esse espírito de time, de equipe. No mundo corporativo, a gente fala muito essa linguagem, né, Verno? Tanto eu como você, nos nossos treinamentos, a gente fala muito essa linguagem da necessidade de você ter equipe. Porque você pode ter um grupo. Isso. Mas um grupo como uma arquibancada de um time. Você está lá um grupo. Isso. Agora, equipe... Todo mundo torce para o mesmo time, mas cada um do seu jeito. Time é diferente. Time, equipe é diferente. Eles estão ali, eles falam a mesma língua, eles têm uma sintonia, têm um entrosamento. Então, esse espírito que o Pep Guardiola trouxe, essa inovação, no mundo corporativo a gente vê também em alguns grandes empresários, né? O Elon Musk é um cara que trouxe inovação, né? Que trouxe tecnologia. Então, são exemplos vivos de um mundo corporativo ou no futebol que funcionam, né? Você usou um exemplo que é o Elon Musk, assim que você pode usar o da Microsoft, vários
gurus, que a gente pode chamar, que chegaram aonde chegaram por competência técnica e por capacidade de gerenciar processos, não necessariamente por capacidade de gerenciar pessoas, por incrível que pareça. Se você lê literatura, ou vê filmes que você já viu aí, você pega o cara da Apple, ele trucidava os parceiros que trabalhavam com ele. Os caras chegaram em casa chorando, os caras queriam matar o cara, e ele atingiu seus objetivos. Tá certo, tá errado? Assim como existem diferentes maneiras de você fazer gestão, eu sempre gosto de usar esse exemplo, você pode fazer, dentre várias, né? Mas eu gosto de 2 divisões, você pode fazer a gestão de uma equipe unida e coesa, ou a gestão de uma equipe separada e que não se fala. Qual é a diferença entre as duas? Uma equipe unida e coesa, provavelmente está mais satisfação de você ir trabalhar, né? Você trabalha com seus amigos, trabalha com pessoas que cooperam com você, mas numa equipe onde você não tem a mesma coesão, às vezes o confronto também pode ser produtivo se bem administrado. Eu tive líderes que trabalhavam por conflito, a gente chama isso de gestão por conflito, e que atingiram resultados, só que infelizmente não tem muita perenidade. Esses líderes que você está falando, por exemplo, que você teve, eram líderes com um perfil mais autoritário? Ou eram líderes com perfil... perfil... tem essa linha mais autoritária e tem aquele líder que é, vamos dizer, ser mais passivo, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, a equipe meio que está solta, porque ele não dá direção. Então, como que você vê? Depende, eu diria. Se você faz uma liderança por conflito e você sabe que você está fazendo uma liderança por conflito, então você administra intencionalmente dentro de uma estratégia que você estabeleceu. Mesmo com os riscos de gerar com os riscos, mas conflito. Você vai chegar... Um conflito típico eu vou voltar a exemplificar time de vendas, que você joga na mesa, quem vender mais ganha um prêmio. Gera uma competição. E não estabelece regras e nem nada. Vira uma competição feroz. Se um puder matar o outro... Nós tivemos exemplos de empresas que estabelecem metas individuais e que permitem atitudes questionáveis de pessoas em nome de atingimento de meta. Então o cara prejudica o companheiro, mas atingiu a meta dele. Ele ganhou um prêmio, o companheiro dele de repente perdeu o emprego. Isso que você falou, esse exemplo, a médio e longo prazo, ele vai trazer muitos problemas psicológicos na equipe. Não tem perenidade, não tem sustentabilidade, mas no curto prazo pode trazer um resultado. Sim. O outro modelo onde você gerencia e lidera, aliás, tem uma máxima que eu pessoalmente sou extremamente partidário, que é a liderança por exemplo. Eu ojeriza por aqueles líderes que fazem, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você tem que chegar no horário, mas eu não chego. Ou você tem que fazer 10 relatórios num dia, mas eu não faço o meu. Você não é referência. Isso, para mim, não é liderança. Sim. Isso, se eu tiver líderes com essas características na minha equipe, a gente tem uma tendência muito grande de trocar. Não que eles sejam ruins, podem estar mal colocados naquela posição. Acha-se uma posição mais individualizada. A mesma regra que eu acabei de falar em vendas acontece muito na área de tecnologia, TI. Você tem excelentes programadores e eles têm um supervisor. Aí esse supervisor foi embora, por X motivo. Qual é a tendência nossa? Pegar o melhor programador e vou promover. Pronto. Perdi o meu melhor programador, ganhei um péssimo supervisor. Porque o que a gente tem que entender é, os skills são diferentes. Trazendo para o futebol, o Guardiola, por exemplo, uma das grandes características, como a gente está vendo aqui, era a atenção aos detalhes. Sim. E eu vejo muitos líderes que, na evolução de carreira, acabam perdendo contato com o detalhe, acabam perdendo contato com o chão, que a gente chama de chão de fábrica. Esse é um outro risco perigosíssimo de líder. Quando o Guardiola presta atenção no detalhe, está no campo com o jogador, dividindo a bola com ele, ele não tem esse risco. Ele é respeitado, sim, porque ele sabe o que ele está falando e porque todo mundo sabe que é difícil contestá-lo, porque ele é muito bem estruturado naquilo. Contra fatos e não argumentos, né? É isso aí. Essa semelhança dos detalhes, que é uma coisa importante que a gente lembra. Às vezes, o estilo de liderança não é exatamente igual. Guardiola com o Steve Jobs, por exemplo, né? Da Apple. A visão dele era uma coisa bem detalhista e o público, ele tinha que entregar o melhor para o público, então ser o iPhone, ser aquele glamour, né? Que é o que as pessoas querem, ter um iPhone. Então, o marketing dele foi forte nisso. Ele não tinha a melhor performance em liderar pessoas. Isso mesmo. Mas ele tinha essa boa performance no resultado. Ele atingiu a condição dele
com competências técnicas. Sim. E não com competências de gestão de Exatamente. pessoa. Então, Faz se a parte. gente, eu acho que o bacana disso é a gente poder analisar essas referências todas e perceber o quanto elas se falam até para se complementar, né? Porque a gente pode, usando a característica detalhista do Guardiola, a característica detalhista, foco no resultado e no cliente do Steve Jobs, né? Aham. E a inovação do Elon Musk, Isso. né? Essa coisa da modernidade, tecnologia, a gente pode juntar tudo isso, né? E fazer uma liderança assertiva. Pode, mas eu diria o seguinte: cada um de nós escolhe a nossa característica de liderança, aquela com a qual a gente se dá melhor. Perfil seu, né? Perfil. Tem aqueles líderes que são mais camaradas, que vão tomar cerveja com a galera, que vai jogar bola junto com o time. Tem os prós e contras, né? Todos têm os prós e contras. Esse modelo é um modelo que muitas vezes você cria uma intimidade tamanha com a sua equipe, que se você precisa entrar num terreno mais difícil, numa conversa mais ríspida, você tem dificuldade porque você é amigo do teu funcionário. É proibido ser amigo do funcionário? Não, muito pelo contrário, é até recomendável. Mas tem que saber traçar as linhas. Os limites, né? Tem que saber traçar as linhas, até onde você pode ir. Para não misturar as coisas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo na minha vida corporativa. Eu tenho esse estilo mais patronal, mais amistoso, mais Paternalista. parceiro, paternalista. Então eu gosto de estar com as equipes. E quando eu estava lá no começo de carreira, a gente jogava bola desde então e fazia, tem até uma camisa aqui atrás, amarela, que se der para ver aí, que era dos tempos que eu trabalhava na Philip Morris, que era uma empresa de cigarro, que ainda existe. E esse era o time que a gente tinha feito lá no departamento. Então eu tenho essa camisa até hoje. E aí Deus me abençoou com a evolução, eu fui promovido uma vez, promovido duas, e continuei indo nos jogos. E aí eu comecei a perceber que tinham pessoas da equipe que aproveitavam o momento do jogo. Eu cheguei a ter pessoas da minha equipe que levaram relatório no campo de futebol para eu ler durante a resenha. Para falar, outro chegava e falava assim, não, eu sou melhor do meu departamento porque aquele outro não é, e o outro não jogava bola, mas ele jogava. Então ele se achava melhor do que o outro. Gente, eu vou dizer para vocês, tive momentos na minha carreira que eu tive que parar de fazer o que eu gostava, que era jogar bola com o pessoal. Porque o pessoal não sabia interpretar Começou a direito. misturar demais as coisas. E aí a mistura era muito grande, começou a criar dificuldades, então eu acabava não indo jogar bola mais com o pessoal. E aí você corre o risco de entrar naquela seara e nossa, subiu na vida, virou arrogante, ficou prepotente. E não é. Muitas vezes é consequência. A turma não entende essa evolução e não entende que os ambientes são distintos. Vamos falar de trabalho? Vamos, das 8 às 6 no escritório. Saiu assim, se for no boteco, fazer resenha, jogar bola, não é para falar de trabalho. Senão eu falo dentro do escritório. E eu me deparei com esse tipo de situação algumas vezes, dado ao meu estilo de gestão, e tive que mudar. Resumindo o que você falou e esse episódio que você colocou, a gente chega à seguinte conclusão, né? É possível você manter uma relação cordial, com todos, com a equipe, mas tem um limite para que não chegue a esse ponto de misturar as coisas, né? Não é possível. Eu não preciso me tornar um arrogante, né, e me colocar acima de todo mundo, mas também não posso misturar muitas coisas. Pois é. Tem que encontrar esse ponto, né? Onde é que tá? E aí é que eu digo, cada líder é que mede a sua régua, né? Cada líder é que vai saber aonde é que está esse ponto de equilíbrio, desde que ele seja um líder mesmo. E tem os líderes, como você disse, que são natos, e tem os líderes que aprendem a ser líder. Não tem? Você sabe que existe uma linha, uma ferramenta, eu acabo usando nas empresas, né? Que a gente chama de liderança situacional, né? Que é você exercer a liderança adequada. Viu nossa canequinha? Ó, gente, canequinha bacana lá. Olha aqui um brinde. Desculpa interromper. Para a gente exercer uma liderança situacional adequando a situação. Né? Então, tem hora que eu vou ter que usar o meu lado mais autoritário. Ótimo. Isso é ótimo. Por quê? Porque o momento exige. Num grupo, num time, num jogo, num mesmo jogo, você não percebe isso? Fato. Tem hora que você precisa pegar no pé porque o cara está meio desanimado, está meio relapso, não está... Você dá um choque no cara. Isso, então você tem que cutucar o cara. Mas eu não preciso ofender o cara. Claro. Não preciso diminuir o cara. Então eu preciso ter autoridade nessa hora. Tem outra hora que você vai ser mais motivacional mesmo, né? Não precisa pegar pesado. Então veja que essa linguagem, ela navega mesmo, né? No mundo corporativo, no mundo da vida pessoal e no... Não, e você falou uma coisa muito legal, porque
em ambos os ambientes, né, o executivo e o futebol, o liderado, os liderados reagem de forma diferente a impulsos diferentes. Então, tem certo, se você dá uma dura numa determinada pessoa, seja ele jogador ou seja ele funcionário, ele se abate de uma tal maneira que você precisa dar um psicólogo para ele se recuperar. Sim. Não está preparado para isso. Então, você tem esse tipo de cara, você tem que chegar de uma forma diferente, se é que você quer preservá-lo. Outros que só funcionam no empurrão, seja jogando bola, Sim. seja dentro de um escritório fazendo o seu trabalho. Então, esse você precisa estar permanentemente empurrando. Então, esse é o grande desafio do líder. Entender a dificuldade dos seus liderados. E aí, vou fazer uma analogia aqui com o futebol. Muitos de nós aqui, tenho certeza, jogamos futebol também. Quando a gente erra um passe, erra um chute, erra uma bola, quem fica mais chateado com o nosso erro? Você próprio. Eu mesmo. Você mesmo. O próprio cara que errou. É legal você chegar na orelha desse cara, que já está bem chateado com o fato de ter errado, e ficar dizendo, pô, você errou, devia passar para ele, devia passar para o outro. Pô, eu vi muitas vezes jogadores, companheiros, que se abatem, somem do jogo. Somem do jogo. Fala, pô, já errei, já sei que eu errei, e o cara ainda está aqui martelando na minha cabeça. Esse cara que martelou, será que ele está no momento bom? Será que ele fez correto naquela hora? Talvez não é melhor esperar, o cara vai no intervalo, ou vai depois do jogo, você errou aqui, você pode melhorar ali, mas martelar a cabeça de um cara que já está chateado, pô, então, dentro de campo, você joga comigo, você sabe, eu sempre procuro incentivar nos Ele é um erros. dos maiores incentivadores de qualquer jogada errada. Nos erros, porque é quando o cara precisa de apoio. A hora que ele faz gol, todo mundo vai abraçar ele. Não tem problema. Agora que ele erra, os caras querem ver as costas. É a hora que eu procuro entrar, porque para ele tentar de novo. Senão ele deixa de tentar. E no mundo corporativo é igualzinho. Isso tudo que você falou agora, esses exemplos que nós estamos dando, nos reporta a questão comportamental mesmo. Eu gosto de analisar a parte comportamental, né? Então, por que esse jogador, ou esse líder, ou esse colaborador na empresa é tão crítico com os erros do outro? Né? Então, o que está por trás desse comportamento reativo dele? Perfeito. É uma forma de desviar a atenção dos erros dele. Muitas vezes. Porque quando eu projeto em você o erro ou a culpa, eu tiro o foco de mim. Então, essa é a parte comportamental. Não, e no futebol, usando o que você acabou de falar, para quem joga bola aqui, quem já viu isso, já é difícil errar, já é difícil o cara vir buzinar na tua orelha. Pior dos mundos é quando o cara que veio buzinar na tua orelha é o outro que acabou de errar agora há pouco. Então, esse é o primeiro a correr e vir encher o saco de quem errou. Sim. Gente, não pode. Um líder não pode permitir esse tipo de coisa dentro de campo. Vocês acham que vale aquela máxima de demore para contratar e seja rápido para demitir, tanto no mundo corporativo quanto no futebol? Perfeito. Na minha visão é perfeito isso aí. Aliás, eu sempre participo dos processos de candidatos, né? Para você admitir ou não, né? Candidatos. E uma das coisas que mais, nos últimos tempos, eu tenho falado para os gestores, olha, eu sei da sua necessidade de compor equipe, mas calma, não pegue só porque você está carente e precisa colocar alguém. Pegar qualquer coisa, você vai perder tempo. Sem dúvida. Você deve ter visto isso nas empresas várias vezes. Tempo e dinheiro. E a pergunta foi se no futebol também. Óbvio, né? Porque é que hoje em dia, né, tem muita coisa de desviar o foco dos erros da gestão, né? Então vamos contratar aquele jogador que tem nome, mas ele está em condições hoje, físicas, tudo, técnicas, para eu trazer, pagar uma fortuna para ele. Né? Nós temos no nosso time alguns exemplos. Eu não vou ser indelicado de falar os nomes, mas nós temos alguns exemplos assim. O futebol tem um agravante em relação ao mundo corporativo, nesse específico quesito, que é o interesse externo. Os jogadores, diferente de funcionário, os funcionários têm o seu valor está refletido no seu salário, na sua remuneração. Então, você entrega um trabalho para uma empresa, a empresa te paga para você fazer aquele trabalho. E ali está a tua remuneração. Se não fez o teu trabalho direito, a probabilidade de você perder o emprego é grande. No futebol, infelizmente, não é tão objetivo dessa forma. Porque se você tem um cara que você pagou alguns milhões de dólares por aquele cara, e ele está num momento ruim, não está indo bem, está sendo martelado, será que você tira ele do time e desvaloriza o teu patrimônio? Entendeu?
Então as considerações são maiores. Agora, um técnico, seja um Guardiola, ou seja um Ferguson, ou seja um técnico que tenha o poder da sua cadeira, que seja um líder de verdade, não acho que ele esteja preocupado com isso. Ele está preocupado com o bem do time. Ele quer ganhar um jogo. E se o cara que vale $300 milhões está jogando mal, ele tira do time. Um técnico com uma liderança mais questionável não tira o cara de $300 milhões. E o presidente do time influencia ele vai influenciar. Ou o próprio cara, o empresário do cara vai chegar lá. Então, o mundo do futebol, nesse aspecto em especial, ele é um pouco diferente do mundo corporativo. Ah, sim. O mundo corporativo, todo mundo tem seu valor. O que tem no mundo corporativo? Ah, você tem a mulher do cafezinho que não está te trazendo o cafezinho direito, vou mandar ela embora. Ih, mas ela trabalha para o presidente de sábado e domingo, vai me prejudicar. Então eu vou mandar ela embora. É o máximo que você pode ter, é uma relação pessoal de um ou outro funcionário com algum líder maior que você vai pensar duas vezes se tiver que demitir. Já no futebol, não. O que envolve um desligamento, ou botar um cara no banco, ou não deixar o cara jogar, é muito mais coisas do que só a competência. Sabe um outro ponto que tem a ver até com as características do perfil do Guardiola, né? A necessidade da melhoria contínua. Ah, isso. Então, ele treina, disciplina. Nós tivemos em Barcelona a segunda vez, no mesmo lugar, e nós ficamos num hotel onde a nossa varanda ficava de frente com um centro de treinamento. Sensacional. E que tinha competição de todas as idades. Uma cidade chamada Lloret de Mar, que fica a 60 quilômetros de Barcelona. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E a gente ficava horas assistindo os jogos e os treinamentos. Da molecada. É incrível que, desde pequenininho, meninas e meninos, a disciplina tática não era uma coisa absurda. Duas disciplinas, a tática e a educação. O cara mandava sentar, um moleque sentava. O cara mandava correr, o moleque corria. Aqui no Brasil, se tiver um moleque, vocês vão saber, tem vários por aí, com 11, 12 anos, que já tem contrato assinado com a Nike, sim, que já tem. Se o cara mandar sentar e não quiser sentar, ele não senta. A disciplina é outra. Entendeu? É outro universo. Então, continua, desculpa me interromper. Então, eu acho interessante porque a gente observava a disciplina. E aí a gente está falando de melhoria contínua, que é algo que o Guardiola também trazia para o time do Barcelona, lá atrás, a necessidade da melhoria contínua. Então, tá treinamento. Manchester hoje. Sim. Então, melhoria contínua, treinamento, disciplina. Na empresa, o quanto isso é importante. A gente está sempre incentivando, motivando esse funcionário na melhoria contínua. Ainda mais nos dias de hoje. Ele não é só importante, ele é fundamental. O Pep Guardiola é o que a gente chama de um eterno insatisfeito. Ele está sempre procurando melhorar. Não interessa quão bom ele já é, ele está procurando melhorar. O Bernardinho do vôlei é outro. Né? Eterno tem insatisfeito. Tem esse perfil aí, né? Tem essa característica. No mundo corporativo, esse tipo de atitude, sem dúvida, te leva a patamares maiores. A vitória. Porque o eterno insatisfeito é aquele cara que está sempre procurando melhorar. Aquele cara... Cuidado, porque tem eternos insatisfeitos que às vezes têm dificuldade no relacionamento interpessoal. A insatisfação dele é uma vontade muito grande de crescer e acaba prejudicando. Eu não gosto dessa... Eu acho que tem líderes que não se importam. Eu, pessoalmente, não gosto. E se eu vejo esse vídeo, tudo chamo para conversar e tentamos alinhar, porque não é prejudicando o outro que faz você melhor. Sim, você tem que ser melhor pelo que você é, não pela deficiência do outro. O que você está falando na vida pessoal, comportamental, ela é muito imprescindível. Quando o Wilson fala assim, a pessoa que está sempre insatisfeita buscando a melhoria, a evolução, a gente precisa entender isso, né? Não como aquele insatisfeito reclamão. Tá? Isso. Tem o reclamão que está sempre insatisfeito com a vida. Né? Se ele tem uma vida razoável, para ele é ruim. Se ele tem uma vida boa, a vida é ruim também. Igual nunca está contente. Né? Que tinha Lipe ó vida, ó vida, ó azar. A hiena, né? A hiena é o reclamão. Então, a gente está falando aqui da insatisfação no sentido de melhoria contínua, tá? Isso. E não a insatisfação daquele indivíduo insatisfeito com a vida, infeliz com a vida. Inclusive, eu vou repetir, eu já falei esse exemplo em um outro episódio nosso, e eu vou repetir de novo porque eu acho ele tão relevante, e acho que se essa mensagem chega a mais pessoas, ela é legal, que é como você lida com o erro. Como é que o líder lida com o erro? É muito fácil você pegar um funcionário que errou 1, 2 ou 3 vezes e mandar ele embora e trocar. Eu acho essa atividade mais fácil.
muito mais difícil e trabalhoso é você falar, eu vou treinar esse cara e eu vou recuperar esse cara, sabe? O que está certo e o que está errado? Não tem, depende da empresa, depende do teu momento e do momento da empresa. Depende da velocidade com a qual você precisa entregar resultados. Então, se tem um cara que está errando muito no momento ingrato, infelizmente você não tem outra alternativa. Mas eu posso dizer para vocês de experiência própria, a gratificação de recuperar pessoas, ao invés de demiti-las, é algo que cada um de nós vai levar dentro do nosso coração, sim, com a gente, para onde a gente for. Então, eu tive essa experiência mais vezes do que a experiência de demissão. É muito mais difícil, demora muito, mas você assume muito mais risco. Porque, às vezes, o teu chefe tem uma expectativa em relação ao teu trabalho. Não raramente você tem que fazer o trabalho daquele cara. Mas depois você vê aquele cara recuperado, voando, sendo promovido ou conseguindo um emprego melhor. Não tem preço. O que você agrega na vida dessa pessoa, né? Para aqueles que têm essa expectativa, então lidar com o erro. Agora, eu aprendi isso ouvindo uma palestra do cara do Mercado Livre. E eu nunca mais esqueci. Empresas que estão em constante evolução, que tem esse gestor que está sempre buscando algo novo, tem por obrigação classificar o seu erro. Você tem 2 tipos de erro. Você tem o erro daquele cara que está tentando melhorar. E que se você crucificar o cara e perseguir o cara pelo erro, você inibe, ele não melhora mais. Sim. E você tem o erro daquele cara que tem que bater bumbo todo dia, ou fazer o mesmo relatório, ou numa fábrica... Sim, linha de montagem. E aí ele erra todo dia aquilo que ele tem obrigação de fazer todo dia. São 2 erros absolutamente distintos. Este erro, e o cara do Mercado Livre falou que uma das maiores dificuldades que ele teve, quando ele começou a classificar o erro, foi explicar para a turma por que um determinado cara errava e ganhava outra chance, e o outro cara errava e era demitido. Sim. E a explicação é exatamente essa. A classificação do erro. Um erro é um erro básico que você tem obrigação de fazer, não está inventando nada novo e por algum motivo você erra. Pode perder o emprego. O outro erro é de alguém que está tentando acertar e melhorar. Esse tem que ter margem de erro maior, porque senão você inibe a evolução dentro da tua empresa. Tem segmentos que isso que você falou é perfeito. Ele, por exemplo, o Google, ele incentiva que as pessoas tentem e errem. Isso. Porque é um segmento que ele está buscando inovação, crescimento, desenvolver novas possibilidades. Agora, aquela coisa metódica, né, numa linha de montagem, que você tem que seguir aquele processo ali não pode ficar errando, porque aí o prejuízo é enorme. Né? Não dá para errar. E outro ponto importante que você falou sobre erro, e que é um dos pontos que eu atuo na empresa para treinar líderes a isso, ao invés de ficar apontando errados, aponte erros. Boa. E ajude quem errou, porque às vezes o erro pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Claro. Ajude quem errou, ou onde o erro aconteceu, a corrigir. E não apontar o dedo para quem errou. Qual o principal fator para que isso dê certo? Porque, por exemplo, o Fernando Diniz, que é o nosso Guardiola aqui, ele teve vários trabalhos até chegar no Fluminense e conseguir conquistar um título grande. Mas ele foi plantando a semente. Então, qual o principal fator para que não aconteça essa quebra, né, no meio do caminho? Porque o Guardiola teve tempo para trabalhar, o Ferguson também. Então, qual o principal fator para que isso aconteça e tenha um resultado? Gostei do exemplo. O Fernando Diniz, em especial, ele é muito diferenciado, né, em relação ao que a gente está acostumado a ver de treinadores aqui no Brasil. Ele tem a metodologia dele e as equipes têm que se enquadrar na metodologia dele. E ele vai lá e onde ele teve mais tempo de implementar o trabalho dele foi no Fluminense. E até mesmo no Fluminense chegou uma hora que os resultados falaram mais alto do que a eficiência dele e ele acabou sendo desligado. Uhum. Eu acho que, não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas o problema do Diniz foi quando ele foi para a seleção. Uma coisa é você poder treinar uma equipe todos os dias, você marca o horário, a equipe está lá e você repete aquela atividade quantas vezes forem necessárias, que era o método do Tele, até a turma aceitar. Outra coisa é você ir para uma seleção brasileira, onde os jogadores vão se encontrar uma vez cada 3 meses, e não necessariamente os mesmos jogadores se encontram no mesmo modelo, e você querer implementar aquela mesma filosofia fixa para aquela turma. Então, acho que ali na seleção ele não conseguiu sucesso porque ele deveria ter agido o contrário. Ele se adaptar
a uma seleção brasileira. Ele trazer os jogadores dentro das qualificações mais próximas que ele precisava, para tentar chegar ao mais próximo da estratégia dele, mas sim cedendo para determinado jogador. Por exemplo, teve momentos em que ele mandou o Neymar marcar. Neymar não marca ninguém, número 1. E segundo, tenho certeza que chegou no vestiário e foi reclamar. E já juntou 2 ou 3 caras que concordaram com ele. E foi onde o Diniz perdeu a mão na seleção, na minha modesta opinião. Pelo amor de Deus, não sou técnico. Então, tentando responder direto a pergunta da plateia, eu acho sim importante o cara ter a metodologia dele e aplicar, porém, tem que ter, a condição externa tem que ser adequada a isso. Como foi no Fluminense e não foi na seleção. E aí você tem que se adaptar. Eu complementaria o que você falou, se encaixa perfeito, eu complementaria assim. Eu enxergo que essa metodologia dele, que é inovadora, chega a ser até extrema, né? Porque ele chega no limite. Eu vi entrevistas dele que perguntavam para ele, escuta, qual é o limite do goleiro ou zagueiro tirar? Não chutar a bola. Dar um chutão, né? E ele falava, eu não dou limite. Eles têm que saber o momento. Ou seja, ele está querendo dizer que o jogador tem que desenvolver essa sensibilidade e saber agora é o limite, não dá mais para eu ficar tocando para o goleiro. Sem dúvida. Né? E é óbvio que esse é uma metodologia interessante, mas eu acho que esbarra num processo assim, de adaptação que não é fácil. Que é treino. Porque você está sempre no limite. Isso. Né? Então você tem que ser muito ousado para fazer isso. Porque um time que não treina o suficiente, não estou dizendo eles lá, mas nós no amadorismo, vai fazer isso aí no limite, não vai conseguir. E o time que treina, mesmo assim, o time adversário começa a pegar o jeito. E foi o que aconteceu com os Fluminense. Começou a cair. Aperta lá que eles não chegam no limite, eles não conseguem mais, sabe o que fazer. Então eu acho que é um processo de adaptação que ele mesmo tem que encontrar para a vida dele perceber que é uma mescla desse extremo aí ousado com, agora vamos fazer o conservador. Que no fundo, você vê, né? Estamos falando de futebol, essa é a característica do bom líder. Sim. É ele saber o momento de apertar, saber o momento de soltar cordas, saber o momento de ser bonzinho, paternalista, saber o momento da madura. Esse é o bom líder. Falando em líder, a gente tem aí o Alex Ferguson, né? E o Alex Ferguson, ele tem como característica exigir muito da equipe. E essa é uma das maiores longevidades do futebol na cadeira de técnico, se não for a maior, né? Verdade. Então a característica dele de exigência extrema do melhor, tirar o melhor de cada jogador deles, né? Na empresa ou nas empresas, a gente sabe que tem perfis diferentes. Tem aquela empresa que o gestor, eu vou tirar o melhor desse meu líder, desse meu colaborador. Eu sei que ele tem muito para dar ainda. E precisa ter uma competência muito grande para você conseguir tirar isto sem fazer com que espane aquele colaborador ou aquele jogador, né? Como você vê isso dentro da sua experiência? De novo, né? Eu vou voltar na origem de tudo. Todo mundo, inclusive nós, somos pessoas, seres humanos. E cada um de nós tem um limite. Cada um de nós tem uma forma. Seria lindo se existisse um manual que dissesse para a gente como é o limite de cada um de nós, que é o que, se você parar no futebol, é muito do que se tenta fazer hoje, com todos esses scouts dos jogadores, quantos quilômetros os caras correm, quantas vezes ele respira, quantos passos ele dá, como é que está o batimento cardíaco dele, que é aquele negócio, aquela cinta que eles usam na altura do peito. Quer dizer, uma coisa que há 15, 20 anos atrás, talvez 30, não existia. Na época de Sócrates, Pelé, Zico, ninguém sabia o que era isso. Era muito na sensibilidade, era empírica a decisão. Hoje não, as decisões são mais técnicas. No mundo corporativo, não tem essa fitinha no peito das pessoas. Você não sabe qual é a quantidade de pressão que a pessoa consegue suportar. E se vocês verem as literaturas, as notícias atualmente, nunca tivemos no mundo corporativo tantos casos de depressão, de burnout. O que mostra para mim que a gente, no geral, tá? Não estou usando aqui exemplos específicos, está passando um pouco do limite. Não sei se isso foi provocado pela pandemia, se o home office, quem faz home office aqui sabe, o home office tem o lado bom que você está em casa, mas tem o lado ruim que às vezes é 10 horas da noite você está sentado na mesa trabalhando.
É bom, é ruim, não sei, cada um sabe a sua medida, entendeu? Mas tem aqueles que, infelizmente, exageram. E tem aqueles líderes ou chefes, eu vou exagerar, porque toda vez que eu acho que o líder não acomodou a medida certa, ele é um chefe, ele não é um líder. Então, você está exigindo demais do cara, especialmente um recém-casado que está com um filho pequeno. As empresas têm que se preocupar com isso? Tem. Tem sim. Tá? Tem quem se preocupa? Tem quem não preocupa. Aí compete a nós, né? Quando a gente vai procurar o nosso emprego, você tem que fazer essas perguntas. Eu tenho valores que para mim são importantes. Tipo, vou dar um exemplo bem banal. Todo dia eu tenho que estar 6 horas em casa. Você vai trabalhar numa empresa que puxa você até as 8, às 9, 10, não é a empresa que você quer trabalhar. E nem ela quer você sentado. Então, de novo, somos seres humanos e temos que buscar o melhor ambiente para a gente trabalhar com o líder adequado aos nossos valores. É fácil achar isso? Não. Tem situações que você vai passar uma vida inteira e não vai achar. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhei em 16 empresas ao longo da minha carreira. Foram 45 anos de vida executiva. Pô, para muitos é um exagero. Eu também acho que é um exagero. Mas porque eu tinha muita estabilidade. Eu estava eternamente procurando esse lugar onde os meus valores se adequavam com os valores do meu chefe, ou da minha empresa, ou do momento em que a gente estava vivendo. Quando dava certo, esticava um pouco mais. Quando não dava certo, Deus me abençoava, eu conseguia outras oportunidades. Melhor. Mas tem muita gente que não consegue. E aí você é obrigado a abrir mão, muitas vezes, dos seus valores para manter o seu emprego. Isso é bom para as partes? Acho que não. O ideal é você trabalhar onde você gosta, fazendo o que você quer. Quantos de nós conseguimos essa bênção? Talvez menos do que mais. Então, a busca da melhoria contínua, a finalidade de atingir a excelência, né, que o Alex Ferguson trazia para o futebol, né, trouxe para o futebol. E no mundo corporativo a gente vê essa necessidade, a gente que atua no mundo corporativo também, a gente sabe da necessidade da gente desenvolver uma excelência. Isso. Porque o que é motivador é você subir degraus, né? E não se ficar estagnado. Isso. Então, buscar excelência é uma coisa que só vai te trazer muito mais estímulo, mais vida. Eu acho que até longevidade, né? Até porque, eu não sei o que os colegas que estão nos ouvindo vão concordar ou não comigo, eu vejo nos dias de hoje, e eu não sou contra, uma certa dificuldade de aceitar aquele profissional que fala assim, não, eu estou confortável, que atingi meu limite. Eu tenho um trabalho que eu chego às 8, às 6, vou para casa, pego minha filha na escola, janto com a minha mulher todo dia, assisto as minhas séries na TV e no dia seguinte eu estou aqui. Para mim está bom, eu não quero mais do que isso. Então, quando uma pessoa assume isso nos dias de hoje, eu vejo uma reação, esse cara não quer evoluir, não quer sair da zona de conforto. Só que você tem uma empresa com 2.000 funcionários, 3.000, 500, você já imaginou se dos 500 querem evoluir? Sim. Não tem lugar para todo mundo. Então, obviamente, não vão ficar os 500 lá. Então, o teu desafio, o desafio de um líder, é conseguir compor uma equipe de talentos e que dá oportunidade para esses talentos para que eles possam se reter. E cara que não é tão talentoso, mas que carrega o piano. Sim, precisa. A gente usa muito essa expressão no futebol, que é o birubiru, para quem jogava no clube. O birubiru era um carregador de piano. Não era clássico, não era um grande jogador. Pulmão, né? Mas tinha um pulmão enorme, segurava a bucha lá, todo mundo gostava de jogar com ele. E aí, no que diz respeito ao Alex Ferguson, que é um cara que quer extrair o máximo dos jogadores o tempo todo, como é que isso funciona? Trocando a equipe até chegar uma hora que ele tem uma equipe adaptada ao modelo dele. Sim. Entendeu? Como o Diniz, no Fluminense. E num determinado momento, foi campeão da Libertadores, ele conseguiu uma equipe totalmente adaptada ao modelo dele. Então, uniu as duas forças, chegou onde chegou. E o Alex fazia isso. Ficou acho que foram 18 anos, se não me falha a memória, no Manchester. Foi 18 anos e ele teve a equipe sempre na mão, porque trocava um jogador pelo outro e trazia com aquela característica que ele queria. Ele tinha um comando total. Sim. Então, quando você fala, né, a questão da excelência, e na empresa, às vezes tem aquela pessoa que ela quer continuar, tá confortável daquele jeito, ela não quer perder qualidade de vida, né? E é óbvio que a gente entende com isso que a excelência ele pode buscar em outras áreas da vida dele que naquele momento são mais importantes. Perfeito. Né? Até aqui foi prioridade eu trabalho. Rachar, trabalhar, correr atrás. A partir de agora eu quero uma qualidade de vida diferente. Pronto. Então,
nada impede de você ter uma excelência nesse outro setor na sua vida. Sem dúvida. Acho que é isso. Mas eu vejo muitas empresas com dificuldade de aceitar esse tipo de qualificação, o cara que se sente numa zona de conforto. Eu participei de infinitas discussões com pessoas questionando funcionários que estavam numa zona de conforto. Quando é possível você ter pessoas em zona de conforto, se ele está feliz, a empresa está feliz, ele está produzindo dentro do que você quer, Depende da função que ele faz, não é nenhum problema, né? não vejo problema. Se for uma função que precisa estar sempre com projetos novos, não tem jeito para ficar acomodado. Tem posições que não dá para ficar no conforto. E aí, se você quer ficar naquela posição no conforto, aí você está errado. É aquilo que eu falo, você está no lugar errado. Sim. Então você tem que encontrar o seu lugar. Ou ele terminou o tempo dele e vai ter que colocar uma outra peça que esteja com esse gás ainda. Faz parte, é assim que funciona no futebol e na vida corporativa. É isso. Antes de encerrar, eu queria saber com vocês, a gente tem eliminatórias da Copa aí com a seleção brasileira, e a gente tem algum perfil hoje de liderança na seleção brasileira? Vocês conseguem enxergar isso com o Neymar ou algum outro jogador? Brilhante pergunta, muito obrigado. E eu vou fazer uma resposta dando uma réplica. Qual é a seleção brasileira hoje? Primeiro precisa formar Quem uma seleção. consegue escalar a seleção brasileira hoje? Não tem identidade Como a ainda. gente escala de 70, de 82, de 86. Quem é que escala a seleção brasileira hoje? Então, você fala, quem era o número 10, melhor jogador e capitão? Neymar. A gente falou muito sobre isso aqui. Será que ele tem competência para ser capitão de uma seleção brasileira? Será que o comportamento dele fora do campo qualifica ele como capitão? Porque eu vejo um capitão como um ser humano completo, um líder a ser seguido. O Neymar é um líder a ser seguido no comportamento dele, pessoal. Não estou aqui nem dizendo que sim nem que não. Só estou fazendo esse questionamento, provocando aos nossos colegas que estão nos ouvindo para se responder. Então, objetivamente, respondendo a tua pergunta, do meu modo de ver, não temos liderança na seleção brasileira hoje, porque nós não sequer sabemos qual é a seleção. Você foi preciso, né? Não temos uma identidade ainda de uma seleção com alma. A seleção, para ter um líder, para chegar a esse ponto, bom, vamos eleger um líder. Primeiro precisa ter uma identidade, uma alma madura. Ela não tem ainda. Está em formação, sabe lá quando vai acontecer. O Neymar entra naquilo que a gente já comentou, né? Aquele líder, vamos chamar assim, bom, as pessoas confiam nele porque tecnicamente ele é diferenciado. Sem dúvida. Então ele exerce uma liderança por esse lado, por esse aspecto técnico, mas não uma liderança de líder nato. Concordo. Então hoje nós não temos liderança na minha visão também. E sequer, concordamos. Vou me atrever a falar uma bobagem aqui, acho que muitos não vão concordar, mas não acho que ele sequer gere uma liderança a ser seguida. Acho que a liderança dele é uma liderança diferente e que num ambiente esportivo de altíssima competitividade, como é uma seleção brasileira, ela mais atrapalha do que ajuda. Essa é a minha opinião. E a gente respeita muito ele no sentido da competência técnica, que ele é diferenciado. E na vida demais. que ele escolheu. Imagina. E a gente não julga naturalmente as dificuldades que ele tem emocionais para lidar com essa situação, porque é tão jovem, com esse potencial, parece que ele é o primeiro jogador que mais tem bens, né? A fortuna maior de jogador de futebol é a dele, parece que ele é o primeiro lugar. Então, uma pessoa dessa carrega um fardo enorme emocional que a gente não quer julgar. A gente está aqui só para comentar que ele hoje não tem essa competência para ser. Não acho que tem. Apesar de ele ter idade, experiência, tempo de estrada suficiente para ter. Sim. Mas eu acho que perfil o comportamento dele não permite a gente ter essa tranquilidade. Concordamos. Então, dentro do revezamento que eu e o Salgueiro fazemos, eu vou te mostrar essa camisa. Vocês estão vendo que ela é bem surradinha. Eu acho que é a mais antiga da minha coleção. E essa camisa eu usei na Associação Atlética. E ela tinha ar-condicionado aqui, né? Tem ar-condicionado. Eu usei na Associação Atlética Anhanguera, que é um time lá da Barra Funda, que o campo hoje está no Bom Retiro. Eu jogo bola nesse time, pra vocês terem uma ideia, desde que eu tinha 12 anos. E essa camisa eu usei. Aliás, você me levou para lá, né? Levei você para lá e um monte de gente. Essa camisa eu usei quando eu tinha 12 anos de idade. Na época que os mais antigos aqui vão lembrar, quando eu tinha o Dente de Leite, com o Roberto Petri e Coimbra na TV Gazeta. Então essa era a camisa.
Não me perguntem como é que eu consegui manter essa camisa até hoje, não sei responder. Essa camisa sobreviveu já a 2 casamentos e ela está aqui comigo. Então, tem muita história aqui. E eu jogo bola nesse mesmo time até hoje. Então, vocês terem uma ideia, eu estou com 66 anos, faz 54 anos que eu jogo bola com esse pessoal. Esse time é um time na Barra Funda que o meu avô começou a frequentar, meu pai frequentou, eu frequento, meus filhos frequentam. Nós estamos na 4ª geração desse mesmo time, por isso que é interessante, é raro isso. E agora eu estou com 3 netinhas, já levei a minha netinha mais velha lá também para ver o que é participar de uma várzea. Isso é a várzea raiz de verdade. Essa é a raiz. Entendeu? Não tem clube, não é... Então aqui é onde a vida é verdadeira. As pessoas aqui, gente, para aqueles que não tiveram essa experiência, os que tiveram, acho que vão concordar comigo, se respeitam pelo que elas são como ser humano e não pelo cargo que elas ocupam ou pelo dinheiro que elas têm. Então aqui você tem amizade com todas as classes sociais, todos os gêneros, aberta, indistinta. Então é algo para se levar para a vida da gente. Por isso tenho muito orgulho dessa camisa. Aliás, esse encerramento aí, mostrando essa camisa de tanto tempo que você joga no Anhanguera, e eu estou com você agora lá, né? Chegamos junto lá. Ela mostra o quanto o futebol é um esporte agregador, onde se nivela todas as pessoas. Ali você tem pessoas simples, pessoas sem cultura, Isso. e tem lá empresários, intelectuais, ou seja, lá está todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. Ninguém é melhor e nem pior lá. Às vezes até aquele mais simples, que não sabe nem falar, É mais respeitado. ele é mais respeitado pelo futebol, né? Exatamente. Mas é isso aí. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente fica muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que vai passar aí embaixo. Estamos aqui junto com vocês. Aguarde o próximo episódio, que vai ser tão interessante ou mais do que esse. Salgueiro. Gente, obrigado mais uma vez. Curta e compartilhe se você gostou. Se não gostou, compartilhe, que tem alguém que vai gostar. Brilhante. Obrigado.